Minha companheira, a minha princesa, a minha Rebeca, a qual Deus me deu. Para não ficar só nas minhas palavras, vou dedicar um versículo que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, parte B. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Amor, te amo, obrigado por me acompanhar. Pastor Osvaldo, quando me chamou para ministrar, quem respondeu a agenda foi ela. Ela falou, já respondi, você vai. Então foi assim, eu orei e pedi Deus, Deus me deu. Quero deixar aqui, como o pastor Osvaldo falou, eu estou feliz, porque acompanhei toda a trajetória do meu irmão, o bispo Jailson. Acompanhei o ministério, acompanhei a queda e estou acompanhando ele levantar. Eu lembro que uma vez eu ouvi a palavra de Deus vai dizer assim, que eu ouvi falando: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se ouve. O ouvido é a maior porta no mundo espiritual. Se você ouvir e colocar em ação junto com a fé, Deus responde. Porque Lucas capítulo 1, versículo 37 vai dizer: pois nada é impossível para Deus. Muitos acharam que era impossível ele se levantar, mas estou feliz que Deus se colocou ele de pé. Amém? Aleluia. Sem mais delongas, quem trouxe a sua Bíblia pode ficar de pé. Quem também tiver com a sua Bíblia no celular, levanta ela para cima aí. Levanta ela para cima, começa a manejar ela. Porque enquanto você maneja a sua Bíblia aqui, o demônio está caindo na tua família, o teu filho, a tua esposa, a tua casa está sendo liberta nessa noite, e o laço do passarinheiro está caindo por terra. Amém? Prometo não ser extenso, nem enfadonho com a minha oportunidade. Creio que não quero muito falar, ensino muito ouvir, que Deus vai trabalhar em nosso meio. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 2. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Todo mundo achou? Amém. Aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 2 a dizer: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foram achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Pode fechar sua Bíblia. Pode se assentar, cantando glórias. Glória a Deus, aleluia. Quero te dizer que você não paga nada para dar glória a Deus nessa noite. Ele é louvado como instrumento de discórdia a qual Deus te deu. Amém? O livro a qual acabamos de ler é um livro muito conhecido como o livro do final, como o livro da volta de Cristo. João agora é levado à ilha de Patmos. Ele foi exilado para lá, porque João estava incomodando muitas pessoas. E quando você começar a incomodar muita gente na sua trajetória, na sua caminhada, na sua fé, não se preocupe, porque vai ter resultado. Aquele que incomoda o inferno levanta para tentar parar. Mas agora vai levar João para a ilha de Patmos, que fica na costa de Éfeso, para tentar parar. Agora João, em visão, João vai escrever o livro de Apocalipse. João vai ver acontecer as coisas em visão e vai escrever o livro de Apocalipse. Mas só que João também vai lembrar do Antigo Testamento, onde Isaías foi levantado para anunciar a vinda de Cristo. Isaías 6 vai dizer assim, Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem dir por nós? Então diz: eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O livro estava selado, não era digno de ninguém abrir, mas Jesus falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 7,14 também vai dizer: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. A palavra Emanuel quer dizer em dentro, men, homem, el, Deus. Homem, homos terra, Deus dentro da terra, ou Deus dentro do homem, porque Gênesis
agora Deus na criação do mundo, quando Lúcifer é lançado lá de cima, a terra está vazia, sem forma. Então Deus desce com a Trindade aqui para a terra e começa a criar, fazer divisão entre os céus, a terra e o mar. Começa a colocar dia e noite. E começa Deus então agora a fazer os animais. Então Deus agora fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas só que agora o que me chama muita atenção em Gênesis 2,7 é que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Desde Gênesis, Deus já estava falando o que seria com o homem. Desde Gênesis já estava sendo cumprida a profecia de Jesus vir para o Espírito Santo ficar dentro do homem. Porque no Velho Testamento, quem tinha o Espírito Santo não tinha dentro, tinha por cima. O Espírito Santo pairava sobre as pessoas. Só que agora tem que se cumprir o que Isaías profetizou, que a Virgem dará à luz a um filho chamado Emanuel. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 2,7, o nosso querido doutor Lucas, o discípulo de Jesus que andou com Jesus, vai escrever: e deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu em pano, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Agora nasce o menino. Agora nasce quem Isaías vem profetizando desde o Velho Testamento. O que me chama a atenção, pastor Rosivaldo, que do Velho Testamento para o Novo, Deus ficou calado 400 anos, não foi levantado nenhum profeta. O livro em Apocalipse está selado. O anjo chora porque nem no céu nem na terra ninguém foi digno de abrir o livro. Imagina eu, o anjo, olhando para Moisés: Moisés, você guiou o povo no deserto. Moisés fala para o anjo: mas eu não sou digno de abrir. Agora eu olho e vejo, perguntando para Davi: Davi, você foi o segundo coração de Deus. Davi fala: eu também não sou digno de abrir. Mas em uma outra voz, lá no fundo, Jesus vai levantar e falar: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que com a minha mente de pregador eu posso imaginar todo mundo olhando: mas como assim, Jesus? Mas como assim? Eu tenho a minha vida eterna, e se eu morrer, pagar o preço, não pecar, eu quero dar direito aos meus irmãos à vida eterna. Porque a criação de Deus não fosse para que a gente vivesse da forma que estamos vivendo. Deus criou Adão e Eva e mandou multiplicá-los. Só que deu a Adão e Eva a sabedoria para não comer da árvore do fruto da vida. Só que Eva foi enganada e comeu o fruto. Só que eu costumo dizer, pastor Rosivaldo, que o pecado não entrou através de Eva. O pecado entrou através de Adão. Porque Deus mandou que Adão cuidasse de Eva. E Adão não sabia nem por onde Eva estava andando. Aleluia. Então, Jesus agora fala: eis-me aqui, envia-me a mim, para que os meus filhos, meus irmãos, tenham direito à vida eterna. Mateus 26:36 vai dizer: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além a orar. Jesus estava sentindo que estava chegando a hora. Jesus estava sentindo que estava chegando a hora dele ser entregue, dele ser, pagar o preço por mim e por ti naquela cruz do Calvário. Estava chegando a hora a qual ao Pai ia virar de costa para Jesus. Porque se Deus continuasse olhando para Jesus sendo entregue naquela cruz, apanhando, creio eu, ainda não sou pai, eu tenho um sonho de ser pai, mas imagino qual é o filho que vai apanhar e o pai não vai fazer nada. Então agora Deus vira de costa para Jesus, para que se cumpre o que Jesus tinha prometido na minha e na tua vida. O livro estava selado, o livro precisava de ser aberto, mas precisava de pagar um alto preço para que o livro fosse aberto, para que o meu nome, o seu nome fosse escrito no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te dizer que a tua vida aqui essa noite não foi à toa. Sai do teu conforto, sai da tua casa para vir cá. Eu falei com Deus: eu vou lá ministrar no pastor Rosivaldo, mas nas pernas está tremendo. Porque eu não sei pregar como o pastor Rosivaldo, eu não sei pregar como o evangelista prega. Eu falei: Deus, eu estou indo lá para ser um canal de bênção. Não é o tempo, a quantidade de tempo que eu vou falar, mas vai ser aquilo que eu falar e o teu povo colocar em ação para o Senhor trabalhar. Eu creio que nessa noite Deus está respondendo a oração. Eu creio que tem orações aqui na madrugada que tem incomodado Jesus. Tem projetos aqui nessa noite que vai sair do papel e vai vir à tona nessa noite. Deus não me tirou da minha casa para me
vem brincar de ser profeta na tua vida, porque Ele sabe a intimidade que eu tenho com Ele, o preço que eu tenho para Ele. Eu creio que a tua vida aqui nessa noite, na hora que você sair daquela porta para fora, você vai embora com a tua bênção e com a tua vitória. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Porque eu creio que um domingo desse à noite, todo mundo tinha algo a fazer, mas deixou de lado para começar o primeiro dia da semana, louvando e adorando e bendizendo que santo é Deus. E como profeta de Deus, eu quero profetizar que essa semana que vai iniciar vai ser uma semana de bênção, uma semana de vitória para todos nós em nome de Jesus. Quem crê, receba em nome de Jesus. Agora, no livro de Mateus 26, 42, Mateus agora vai escrever: e indo segunda vez orou dizendo ao meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Porque não é fácil viver o Evangelho? Quanto levante, quanta calúnia, quanta difamação. A gente fala assim porque às vezes eu falo, quando eu estava no mundo não era assim. Mas porque quem está no mundo, Satanás não tem mais nada que fazer, que já é dele. Mas quando você está na presença, Satanás tenta te jogar você lá embaixo, te destruir, para que você possa voltar para ele. Porque eu levava uma vida lavunteira no mundo. Aos olhos carnais, vivendo o mundo do pecado, estava bom demais. Mas e aí? A Bíblia vai dizer, louco, hoje pedirão a tua alma o que tem de oferecer para Deus. E se colocar na balança, qual que vai ser o peso na balança? Vai pesar mais nas boas ações ou as más ações que vai pesar mais na balança? Foi quando eu falei, Deus, essa vida não dá mais para mim. Eu tentei sair do mundo. Eu tentei, mas o mundo me chamava. Enquanto eu não cortei o laço com o mundo e quis viver a palavra que Deus tinha prometido para a minha vida, eu não consegui nada do que eu tenho hoje. Hoje eu posso falar, hoje eu tenho um relacionamento que eu sempre sonhei. Eu tenho uma convivência excelente com a minha sogra e com as minhas cunhadas. Hoje eu posso falar que eu tenho uma vida espiritual bem mais elevada do que antes. Tanto que eu orei pedindo a Deus uma namorada aqui, e Deus me deu muito mais aqui. Eu falo com ela que se não fosse pela graça e misericórdia de Deus e por ela, eu acho que hoje eu não estaria no altar, porque o levante é muito. Porque quando chega a prova, a primeira coisa que a gente fala, Deus, cadê o Senhor? Mas Deus está lá com a gente. Porque quando Moisés estava atravessando o deserto, Deus estava na frente. Moisés ia atravessando o mar, Deus estava na frente. Deus não vai te livrar do deserto, Deus não vai te livrar do mar. Vai ser no mar, vai ser no deserto que Ele vai ser contigo. Aleluia, Deus. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Jesus foi orar e pediu para que os discípulos ficassem em vigilância. Sabe o que eu entendi? É porque qualquer hora Jesus pode voltar e a gente está dormindo. Verdade. A gente está sentado descansando. A gente está cansado das nossas coisas, porque a gente trabalha de 7 a 7 ou de 7 a 6, cansa. O corpo fica cansado, mas o nosso espírito tem que estar fortalecido, esperando a volta de Cristo. Porque a Bíblia fala que Ele virá sem demora e como um ladrão chegará nas nuvens. E se Jesus voltasse hoje? Como é que está a tua vida diante do altar? Aleluia. Como é que está o teu coração diante do altar? Como é que estão as tuas obras? Como é que estão os teus dons? Estão parados? Porque o dom Ele me deu. Eu posso enterrar, posso fazer o que eu quero do dom, mas na hora que Ele voltar, vai ser cobrado. E aí, o que eu tenho feito para Ele? Aleluia. O que eu tenho feito? Porque eu lá no mundo, na casa de show, onde um dia foi uma igreja, depois virou uma casa de show, eu olhei para cima assim do palco assim, e lembrei do que foi ministrado naquela igreja. E Deus falou comigo assim: é isso que você quer para a sua vida? É isso que seu coração pede? É isso que você vai viver o resto da sua vida? Você vai continuar aí no mundo? Você vai continuar levando essa vida a lavunteira, porque os olhos carnais estão bom, mas e sua vida espiritual, como é que está? E os dons que eu te dei? Quantas pessoas estão morrendo porque você guardou os seus dons?
Eu perdi vários amigos nessa vida aí fora. Eu poderia muito bem ter pregado a palavra, ter ministrado para eles, mas eu preferi curtir junto com eles. Eu preferi beber junto com eles, ficar na noitada, do que falar do amor de Cristo. Esses dias para trás morreu um colega meu, e um amigo meu falou: Deus me cobrou, porque eu conversava com ele todo dia e eu nunca preguei para ele do amor de Cristo. Eu conversava com ele direto e Deus falou comigo: e aí, você poderia ter pregado para ele, você poderia ter falado do meu amor para ele. E aí, se for cobrar aquela alma quando chegar o dia do juízo final? E se Deus te perguntar: e aquele amigo seu que você poderia ter pregado para ele, poderia ter intercedido pela vida dele? E aí, por que você não orou? Por que você não intercedeu por ele? Muitas das vezes nós, como os humanos, eu falo por mim, a gente pensa mais em nós mesmos do que no nosso próximo. A gente pensa mais no nosso inimigo do que no próximo. Eu costumo dizer sempre para minha namorada: enquanto eu não ganhar a minha rua ou ganhar meu bairro, eu não quero sair daqui para pregar em São Paulo, no Rio de Janeiro e nem fora do país. Se eu não posso ganhar os meus que estão comigo, para que eu vou ganhar os que estão lá fora? Eu tenho que ministrar primeiro para quem está do meu lado. Porque eu ficar ministrar em cima aqui do altar é fácil. O difícil é eu bater na porta de um vizinho meu e falar: Jesus te ama. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. O que você está precisando hoje para manter firme? Perguntar para ele: precisa de oração? Eu vou orar por você. Porque um dia eu estava lá no mundo, eu tinha acabado de cometer o meu 6º suicídio. Um pastor virou para mim e falou assim: você está assim porque você é safado. Você está no mundo porque você quer. Em vez de me ajudar, ele me apontou. Eu falei: Deus, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o que eu estou passando. Eu não achei nenhuma mão para me levantar. Eu só achei pedradas. Eu não achei nenhuma palavra de conforto. Quantas vezes a gente tem julgado o irmão que tem caído? Quantas vezes a gente tem falado: caiu porque quis, é fogo de palha. Eu falei que era fogo de palha, que ele ia cair. Eu falei que era empolgação. Mas quantas das vezes você foi lá, orou para ele, falou com ele: eu estou aqui, conta comigo. Eu estou aqui para orar para você. Eu estou aqui para te ajudar. E eu falei: Deus, eu não aceito isso. Ele tocou, ele me feriu mais do que eu estou ferido. O Senhor vai tratar com ele. E quando eu voltei para a igreja, eu falei: Deus, eu não quero que o Senhor trata com ele não. Deus falou assim comigo assim: você pediu e ai de ti interferir no meu tratar com ele. Eu falei: amém, Senhor, está nas tuas mãos. Glória a Deus, aleluia. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Eu creio que nessa 3ª vez que Jesus foi orar, Jesus estava falando ao pastor Osivaldo o nome de cada um que está aqui nessa noite. Jesus estava falando que o livro da vida ia ser aberto, ia ser escrito o meu e o teu nome no livro da vida. Aleluia. O nome de todo mundo que está aqui na igreja, geração eleita, está escrito no livro da vida. Porque eu quero chegar lá no céu e quero ter certeza que todo mundo que está presente neste culto aqui dessa noite vai estar lá para adorar, louvar e bendizer o Senhor. E eu creio que a coroa de cada um vai ser grande, vai estar cheio de pedra, porque eu creio nessa igreja. Eu acredito que cada um desses irmãos tem orado e buscado pela vida de alguém que tem sido, por alguém que está lá no mundo. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora, repousai, e eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. E Jesus já estava preparando os discípulos para chegar a hora dele ser entregue naquela cruz. O que ele perguntou para Satanás, tanto que Satanás queria, para que eu e você fossem libertos das mãos deles. Então Satanás fala com Jesus: eu quero toda a sua lágrima, toda a sua dor, toda a sua gota de sangue. Então Jesus pagou um alto preço para que eu e você fôssemos libertos. Porque eu acabei de falar que não fui eu que escolhi a ele.
Não foram vocês que escolheram a Ele, foi Ele que vos escolheu, foi Ele que nos chamou. Porque a Bíblia vai dizer, Jeremias, que antes mesmo que formaste no ventre da tua amada, eu os gerei. Antes mesmo da gente nascer, Jesus já tinha nos escolhido, já tinha nos chamado. Mas evangelista, eu tenho passado tanta prova e mesmo assim Jesus tem me escolhido, tem me chamado. Faz parte. Porque se não fosse as provas para te fortalecer, para te ajudar a concluir aquilo que Deus tem na tua vida, que a promessa dele se cumpra, eu garanto que se Deus tivesse entregue para todo mundo aquilo que ele tivesse prometido de uma vez, hoje ninguém estaria aqui na presença. Verdade, aleluia. Porque antes dele entregar, ele tem que preparar. Porque antes dele entregar a Davi o trono, ele preparou Davi. Primeiro ele ungiu Davi, depois Davi foi para o pasto, Davi foi cuidar de ovelhas. Davi não ficou preocupado. Deus, o Senhor me ungiu, o Senhor me fez uma promessa como rei. Não, Davi continuou lá no pasto, porque ele sabia que quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Davi sabia que quem o prometeu iria cumprir a promessa na vida dele. Então agora as lutas de Davi tem que fugir de Saul, tem que matar Golias, foi que pudesse o aproximar daquilo que Deus prometeu. Eu não sei qual é o deserto, qual é o mar que você está enfrentando, qual é a batalha que você está lutando, mas uma coisa eu quero te dizer: eu bem sei que o meu Redentor vive, em breve ele se levantará em nosso favor. Eu bem sei que meu Redentor vive, em breve ele se levantará em meu e seu favor. Aleluia. Agora Jesus é entregado naquela cruz, naquele madeiro, que era para mim e para vocês. Jesus agora é chicoteado, Jesus apanha, Jesus agora tem seu corpo perfurado, para que o meu nome e o seu nome fosse escrito no livro da vida. Aleluia. Para que a gente tivesse direito à vida eterna, para que a gente tivesse direito à salvação. Porque desde o princípio que Deus vem criando, a criação vem criando o mundo, Deus queria que a gente vivesse uma vida de fácil acesso a Ele, de total acesso com Ele. Porque todo dia à tarde, Deus se apresentava para Adão, todo dia à tarde. Mas o pecado afastou Adão de Deus. Aleluia. O pecado tem chegado às narinas de Deus. O pecado tem nos afastado do Senhor. E Jesus morreu naquela cruz para que a gente tivesse total acesso para ir até Ele. Porque antes a gente tinha que chegar até um sacerdote e falar com o sacerdote o que queremos, entregar uma oferta de sacrifício ao sacerdote para que ele queimasse a oferta e ele chegasse até a Deus. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, para que nós pudéssemos ter o total acesso e direito à vida eterna, que a gente pudesse chegar até Deus. E João 17:2 vai dizer assim: assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Aleluia. Jesus então foi morto numa cruz, foi entregado numa cruz de madeira, apanhou por mim e por você, para que nós possamos ser salvos pela graça, para que nós possamos chegar até Ele, entregar o nosso coração. Mas para a gente chegar até Jesus, entregar o nosso coração a Jesus, nós temos que reparar o nosso altar, nós temos que ver como é que está o nosso altar. Porque Elias, quando foi orar em 2 Reis para que fogo descesse do céu, 1 Reis ele consertou o altar, porque não tem como se chegar até Deus se o altar estiver desalinhado, estiver desconcertado. Apocalipse vai dizer que se as nossas vestes estiver um carrapicho, estiver suja, a gente não passará pelo portão celestial. Verdade. Que nessa noite você possa refletir como é que está a sua veste, como é que está as tuas obras. Porque não adianta nada eu ser salvo e ver o meu vizinho ou o meu irmão indo para o inferno, porque eu deixei de pregar, porque eu deixei de falar do amor de Cristo, porque eu deixei de falar para ele que Jesus cura, que Jesus liberta e que Jesus salva. Aleluia. Enquanto Jesus morreu naquela cruz, antes dele subir para o Pai, porque em João 20 vai dizer
que quando os discípulos chegam até o túmulo, Jesus já não está mais ali no túmulo. Mas o que me chama a atenção, pastor Rosivaldo, é que tem uma cultura entre os judeus, que quando o discípulo olha e vê que o lençol que estava cobrindo o rosto de Jesus estava separado à parte dobrada. Porque tem uma cultura entre os judeus, entre o amo e o servo, é que quando o amo está fazendo a sua refeição, está comendo, e o lençol estiver dobrado no cantinho da mesa, o servo não pode entrar para retirar a mesa, porque quer dizer que o amo, ele vai voltar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus já queria dizer ali que Ele vai voltar para buscar a sua noiva, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, Ele vai voltar para buscar os seus. Porque eu sei que não é fácil viver o Evangelho, eu sei que não é fácil, é muita perseguição, é muita luta, é muito levante, é muita aprovação. Mas aquele que vencer, assim como Jesus venceu, vai sentar ao lado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque agora Jesus, antes de voltar para Deus, para voltar para o céu no corpo glorificado, ele encontra com seus discípulos e vai dizer, João 14:18: não vos deixarei órfãos e voltarei para vós. Aleluia. Deixarei para vós o meu Espírito Consolador. A gente passa luta, a gente passa prova, mas passamos com o Espírito Santo e passamos com Deus do nosso lado. Aleluia, Deus. Uma certeza que eu tenho é que todas essas lutas, essas provas, essas batalhas que eu venho enfrentando, é que Deus já está comigo. E nenhuma delas eu vou perecer. Aleluia. Porque foi feita uma promessa. Enquanto Deus promete algo, Deus cumpre. Mas Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E se você tiver com o altar reparado, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem te prometido. Aleluia, glória a Deus. E já para mim começar a encerrar, em Apocalipse 22, na abertura do livro, foi escrito: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, é o da vida eterna, ao qual está o meu nome, está o do pastor Rosivaldo, está o nome de todos que estão aqui dentro da igreja, são escritos, para que nós possamos ir morar com Deus, porque nós estamos aqui só de passagem, nós estamos aqui só cumprindo uma missão. E eu creio que quando Jesus voltar, todos nós vamos estar lá na glória, junto com Ele. Aleluia, glória a Deus. E aí? Como é que está o teu altar? E aí? O teu nome ainda está escrito no livro da vida? Porque Apocalipse 20:15 vai dizer: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí? Você tem reparado o seu altar? Você tem pedido perdão para aquela pessoa que você tem machucado? Para aquele irmão que você virou as costas? Como é que está ali na tua casa? Como é que está o seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos? Porque em 1 Pedro vai dizer que o marido que despreza a esposa, a sua oração ela não é ouvida. Você pode orar, jejuar, pagar o preço que for, mas o marido que despreza a esposa, a tua oração ela não é ouvida. Como é que você tem tratado? Como é que tem estado o seu nome perante a Deus? Como é que tem escrito o seu nome perante a Deus? Porque imagina Jesus voltando, a gente indo na igreja, domingo, terça, sexta, quinta, mas só que aí Jesus volta por causa de um carrapicho, porque eu ter tratado mal a minha esposa, ou a minha namorada, ou o meu esposo, ou o meu namorado, eu ficar. Imagina, por causa de uma pequena pedrinha, eu tenho escorregado, porque nas pedras grandes, a gente sabe que a gente não vai escorregar, mas são as pequenas coisas ao qual nós falhamos, que nós pecamos. Imagina, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia, glória a Deus. E aí, como é que está o teu altar nessa noite? Como é que está o teu coração nessa noite? Está limpo? Está limpo? Porque em Apocalipse 5,
E vai dizer assim, Apocalipse 5:5. E disse-lhe um dos anciãos: não chore. E eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia, glória a Deus. Naquele madeiro, todo sangrando, todo chicoteado, foi pago um alto preço para que nós possamos estar com o nosso nome escrito no livro da vida. Nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé. Eu vou colocar um louvor para que você possa falar com Deus nessa noite, para que você possa reparar